Então tá, falei aí de duas principais, né, usadas no tingimento natural, principalmente por causa do tanino, que é a cássia e a goiabeira. Mas aí a gente vai um pouco agora para as nativas. Então tá, Vanessa, não vamos usar espécie exótica para tingir, vamos usar nativa. E aí também não é 100% verdade de que o que é natural e nativo é sempre bom. Então a ideia hoje é desconstruir essas verdades, levar conceitos, levar informação para que vocês comecem como tintureiros e tintureiras a analisar o material, a analisar essa matéria-prima que vocês estão usando. Então, pensando em espécies nativas, o maior exemplo que a gente tem no país de espécie nativa tintória deu o nome para o nosso país, pau-brasil, Caesalpinia equinata. Tinge vermelho, uma cor valiosíssima no meio do tingimento natural, porque não é fácil conseguir. Existem cores abundantes, que são os marrons e os amarelos, se fixam muito fácil, duram, principalmente os beges, os marrons, também os amarelos, terrosos em geral. Mas o vermelho está entre as que são difíceis de conseguir. Às vezes tu até consegue um rosado, mas um vermelho intenso é difícil. Então, logo que os portugueses chegaram, qual que foi o primeiro interesse deles, que já imediatamente fez, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele descreveu grande quantidade de pau-brasil. Claro que na época eles não sabiam diferenciar do pau-brasil asiático, que é a Caesalpinia sapã, mas eles já identificaram a árvore com corante. E 2 anos depois já veio expedição para explorar, que foi Fernão de Noronha, que deu o nome para a ilha, né? Veio para cá para explorar pau-brasil. Essa era a intenção dele. E já começou essa exploração massiva, sempre com o monopólio da coroa, e durou aí 3 séculos. Levou o quê? A planta à quase extinção. Hoje é uma espécie listada na portaria MMA 443 de 2014, espécie ameaçada de extinção ou em perigo. Eu não me lembro a classificação exata dela, mas está lá listada com algum grau de ameaça. Então, nas listas existem uma hierarquia de diferentes graus de ameaça, mas se a espécie está lá, ela está sob algum tipo de perigo de extinção. Então, o pau-brasil é um deles. E por quê? Porque a gente precisa cortar a árvore inteira para extrair o corante. Na época, eles ralavam a madeira. Hoje se usa serragem. E aí que tá, hoje se usa ainda muito pouco, mas se usa. Só que assim, quando uma espécie entra para a lista de ameaçadas de extinção, está nessas listas oficiais, os licenciamentos não liberam por quase hipótese nenhuma o corte dessas árvores. Não libera, a não ser que sejam grandes empreendimentos de utilidade pública que libera o corte. Então, o pau-brasil, assim, eu sei que tem algumas iniciativas de marcas que eu conheço que usam, mas que usam resíduo industrial da produção de violino, que tem um estoque de décadas guardado. Então, como eu disse, usar resíduo, ok, né? Agora, derrubar a árvore jamais, né? Para extrair o corante. E outro detalhe, mesmo que a gente cultivasse o pau-brasil com essa finalidade, para a gente poder extrair, ter um corante bom, pelo menos aí 40 anos. Então, isso é complicado. Talvez você produzir em sistemas agroflorestais e tal, mas é uma coisa assim que você vai usar uma quantidade ínfima, dependendo, enfim, do quanto que você planta. Mas plantar hoje vai colher daqui 40 anos, né? Então, e não estou dizendo que não vale a pena, mas é só para mais uma vez que vocês comecem a refletir sobre a origem dessa matéria-prima natural, que ela seja natural e sustentável, porque uma coisa não garante a outra. E aí tem outras, por exemplo, o pau campestre também, a árvore tinge roxo, tem o amarelinho, que é uma espécie aqui do sul, que o tronco da madeira, o cerne, a madeira mesmo, tinge amarelo. Mas por que você vai cortar uma árvore de amarelinho se tem um monte de planta, tem casca de cebola, casca de romã, que são resíduos que vão tingir daquela cor? Então, o que eu coloco muito quando eu falo que o que é natural não quer dizer que seja sustentável, é que vocês reflitam muito de onde vêm as matérias-primas, se a extração, se a coleta, se é extrativismo lá na natureza, ou se é aproveitamento de resíduos. Então, sempre primem, em primeiro lugar,
resíduos vegetais, as cascas em geral são muito boas tintórias, tá? Em segundo lugar, cultivos, mas de preferência os cultivos agroecológicos em consórcio com outras plantas, tá? Eu sei que às vezes pode parecer difícil conseguir a matéria-prima ideal, mas se vocês tiverem contatos com agricultores, se aproximar de iniciativas de cooperativas de agricultura ecológica, que existe muito por aí, com feirantes para aproveitar cascas, enfim, sempre com a preferência a produtores ecológicos, porque mesmo o resíduo, se for um resíduo de uma planta que foi cultivada com alta carga de agrotóxico, esse agrotóxico vai estar ali nas cascas, né? Então, primeiro lugar, resíduo, segundo lugar, qualquer matéria-prima que provenha de cultivos, com a preferência da agroecologia, sistemas agroflorestais, e essa é a hierarquia, então, né? E depois aí vai usando resíduos aí sim da agricultura convencional, como é o caso da cássia negra e tal. Não ter medo de prejudicar a planta exótica invasora, colhe mesmo, arranca a casca, corta se precisar, nesse caso sim corta, porque vocês estão sim fazendo um bem para o meio ambiente eliminando espécie exótica invasora, tá?